Se você é fã de Yu-Gi-Oh! E teve um PlayStation 2, provavelmente já ouviu falar de um dos jogos mais diferentes da franquia, Yu-Gi-Oh! The Duelists of the Roses. Lançado em 2001 no Japão, sob o nome de Yu-Gi-Oh! Shindo Monsters 2, e em 2003 aqui no ocidente. E sim, como devem ter notado pelo título do game, ele se trata de uma sequência de um outro título muito conhecido pela comunidade chamado Yu-Gi-Oh! Shindo Monsters, do PlayStation 1, que aqui no ocidente teve seu nome mudado para Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Duelists of the Roses é uma espécie de sequência espiritual de Forbidden Memories do PS1, um clássico que marcou a infância de muita gente. Mas enquanto Forbidden Memories era conhecido por ser insano e quebrado, The Duelists of the Roses tentou ser mais estratégico e inovador. A primeira surpresa é a história. Em vez de seguir o anime, o jogo mistura Yu-Gi-Oh! Com a Guerra das Rosas, um conflito real da Inglaterra medieval. O enredo é baseado nessa guerra, que, como já dito, foi um conflito real do século XV entre duas casas nobres. A Casa de York, simbolizada pela rosa branca, e a Casa de Lancaster, representada pela rosa vermelha. A treta rolou entre 1455 e 1487, e envolveu disputa de poder pelo trono inglês. No jogo, os personagens de Yu-Gi-Oh! Tomam o lugar de figuras históricas. Yugi vira Henry Tudor, o líder das Rosas Vermelhas, Casa de Lancaster, e Seto Kaiba representa Christian Rosencrantz, comandante das Rosas Brancas da Casa de York. O jogador é colocado nesse meio como um espírito de duelista, invocado para decidir o rumo da guerra através dos duelos. Mas não para por aí. Vários duelistas famosos aparecem como soldados dessas casas, cada um inspirado em guerreiros e nobres da época. Joey, Mai, Weevil, Rex e muitos outros surgem no campo de batalha, cada um com seu deck e papel nesse tabuleiro histórico. Essa mistura é curiosa porque, em vez de simplesmente seguir o anime, o jogo pegou um pedaço da história da Inglaterra e colocou os personagens dentro dela, criando uma narrativa totalmente única dentro da franquia. Mas a grande diferença está no gameplay, esquece o campo estático. O duelo acontece num tabuleiro dividido em casas, e você precisa movimentar monstros e cartas de magia, como se fosse um jogo de estratégia. O deck leader é o coração do baralho e da sua estratégia, funcionando como um rei no xadrez. Perdeu ele, já era. Cada terreno do tabuleiro influencia os monstros. Floresta fortalece feras. Deserto dá bônus a monstros de terra e assim por diante. Isso faz você pensar não só em qual carta jogar, mas onde jogá-la. Visualmente é um jogo bem bonito para a época, com animações 3D dos monstros quando eles batalham, que para muitos jogadores é o auge da imersão. A trilha sonora é absolutamente linda, incrível, ela remete ao clássico e parece até boa demais para ter sido composta apenas para um jogo. E como de praxe em todos os jogos da franquia Yu-Gi-Oh!, esse jogo também possui suas diferenças entre a versão japonesa e ocidental. No Japão, o jogo se chama Yu-Gi-Oh! Shindo Monsters 2. Aqui no ocidente, ficou apenas The Duelists of the Roses, sem ligação direta com o título Forbidden Memories, que existe na versão japonesa. A versão japonesa tem uma introdução um pouco mais detalhada sobre a Guerra das Rosas, explicando melhor as casas e a inspiração histórica. Na versão ocidental, a história foi enxugada, deixando mais focada nos personagens do Yu-Gi-Oh! E menos do contexto histórico real. Algumas cartas na versão japonesa mantêm os nomes e as artes originais do OCG. Na versão americana e europeia, várias cartas foram alteradas para se alinhar ao TCG ocidental, modificando nomes, símbolos religiosos e etc. Aqui no ocidente, além da tradução, alguns trechos foram encurtados e reescritos, fazendo a sua compreensão da história ser diferente se você joga a versão ocidental ou a versão japonesa. Tal qual Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseu, The Duelists of the Roses é um jogo fora da caixinha. Ele difere do convencional da franquia e isso o torna um jogo único e especial. Eu, pessoalmente, sou do tipo de fã que não gosta tanto do estilo TCG tradicional, como os jogos da franquia Tag Force, que os fãs que me perdoem, mas acho essa franquia repetitiva e com jogos praticamente iguais. Eu gosto especialmente dos jogos que tentam inovar em algum aspecto e trazer algo novo para a franquia, ao invés de serem apenas simuladores de duelos iguais aos da vida real. Mas no fim das contas é um jogo que divide opiniões. Tem quem ame pela ousadia e pelas mecânicas únicas, e tem quem ache confuso demais comparado ao Yu-Gi-Oh! Tradicional. Inclusive, quando eu era criança, tive alguns colegas que desistiram do game por acharem ele difícil demais. Então a única coisa que eu tenho para te dizer é: cala a boca, burra! Mas sem dúvida é um dos títulos mais memoráveis e diferentes da franquia. E aí, você chegou a jogar The Duelists of the Roses ou só ouviu falar dessa mistura maluca de Yu-Gi-Oh! Com história medieval agora? Conta aí nos comentários.